E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Nosso capítulo 15 fala sobre a industrialização brasileira, do governo militar aos dias atuais. Governo militar, entre 1964 a 1985. Os diversos presidentes que compuseram o período militar no Brasil apresentavam duas características comuns marcantes: o autoritarismo político e a tentativa de modernizar a economia. Tal tentativa causou o aprofundamento da dívida externa, mas foi responsável pelo milagre econômico, de 1968 a 1973, momento em que o Brasil apresentou exorbitantes taxas de crescimento do PIB, mais de 10% ao ano. No entanto, ao longo dos governos militares surgiram sinais de desgaste do modelo político-econômico adotado pelo regime. A década de 1980, por exemplo, é conhecida como a década perdida, pois nesse período o Brasil vivenciou os maiores índices de inflação da sua história, com constantes correções monetárias diárias e retração da atividade industrial. O milagre econômico brasileiro. Na década de 1960, após um surto do crescimento industrial do governo de JK, a economia brasileira diminuiu seu ritmo de crescimento. O plano de 50 anos em 5 fez com que novas indústrias surgissem rapidamente, mas elas precisavam de tempo para se estabilizar, não havendo condições de continuar crescendo no mesmo ritmo. Isso significou uma quebra de expectativas para a sociedade. Os investidores esperavam a continuidade do crescimento acelerado e os trabalhadores alimentavam anseios de aumento na oferta de empregos. Em vez disso, tiveram de conviver com a queda do crescimento acompanhada de uma considerável inflação, que diminuía o poder de compra dos trabalhadores. Dessa forma, o governo militar tinha o desafio de retomar o crescimento e combater a inflação ao mesmo tempo. Para investir eram necessários recursos, mas não seria possível emitir dinheiro, já que isso agravaria o processo inflacionário. As soluções encontradas pelo governo a partir do final da década de 1960 são os fatores que explicam o chamado milagre econômico. Para conseguir recursos, o governo recorreu a empréstimo no exterior, a emissão de títulos públicos, documentos que as pessoas compravam do Estado para ser reembolsadas com valor maior no futuro, permitiu, ao mesmo tempo, combater a inflação e conseguir mais recursos para a indústria. Além dessas medidas, o governo também buscou otimizar o capital já disponível no país. Isso foi feito por meio do incentivo às grandes empresas. Criaram-se impostos e tabelaram-se os preços com base no menor preço que as grandes empresas conseguiam praticar. Com isso, algumas empresas não sobreviveram ou foram incorporadas a outras maiores, que passaram a dispor de mais capitais, maquinários, mercados consumidores, obtendo assim recursos para crescer a um ritmo cada vez mais acelerado.
Aí temos um gráfico que mostra o expressivo crescimento do PIB nacional durante os anos do milagre econômico. Em 1980, a década perdida. Na década de 1970, com a crise do petróleo provocada por tensões no Oriente Médio, os Estados Unidos elevaram a taxa de juros no mercado internacional, reduzindo os investimentos destinados aos países em desenvolvimento. Além de assistir a essa redução, a economia brasileira teve de arcar com o pagamento dos juros da dívida externa cada vez maior. Diante dessa nova realidade, a saída imposta pelo governo para honrar os compromissos da dívida se resumiu na frase: exportar é o que importa. Porém, como tornar os produtos brasileiros internacionalmente competitivos? No que diz respeito tanto à qualidade quanto ao preço, as mercadorias produzidas em um país em desenvolvimento como o Brasil, que quase não investia em tecnologia, enfrentavam grandes obstáculos no mercado. As principais soluções encontradas pelo governo foram prejudiciais ao mercado interno, como o arroxo salarial, a diminuição do poder de compra da população e os subsídios fiscais para exportação. Essas medidas, adotadas em conjunto, favoreceram a colocação de produtos nacionais no mercado externo, mas prejudicaram o interno, reduzindo o poder de compra do brasileiro. Então, na busca de maior crescimento econômico, o governo aumentou os impostos de importação, reduzindo a competitividade no parque industrial brasileiro ao longo dos anos de 1980. Os industriais não tinham capacidade financeira para importar novas máquinas, de modo que as indústrias, com raras exceções, foram perdendo competitividade no mercado internacional. As mercadorias comercializadas internamente tornaram-se caras e tecnologicamente defasadas em relação às estrangeiras, o que levou ao sucateamento do parque industrial brasileiro. E, além disso, durante a década perdida, houve a redução dos investimentos públicos e que, com isso, o aumento do desemprego no país. A desigualdade social tornou-se ainda mais grave, uma vez que, além da concentração de renda, a diminuição dos investimentos em saúde, educação e moradia acentuava a diferença entre ricos e pobres. O governo de Fernando Collor, de 1990 a 1992. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o fim da ditadura militar. O seu governo baseou-se em um plano de estabilização da economia que ficou conhecido como Plano Collor. A principal medida do Plano Collor foi o confisco em todo o país por 18 meses de todos os depósitos bancários superiores a 50 mil cruzeiros. A liberação antecipada dos recursos retidos só poderia ser feita pelo Ministério da Fazenda, que estudava os pedidos caso a caso. A medida fez com que o governo entrasse em um período de grande impopularidade. O cenário de crise foi agravado por graves denúncias de corrupção. Negociações divulgadas pela imprensa, envolvendo seu tesoureiro Paulo César Farias, sua esposa e vários outros setores do governo, levaram à instalação do processo de impeachment de Fernando Collor no Congresso Nacional. Em dezembro de 1992, antes que seu processo de cassação fosse votado em plenário, Collor renunciou, deixando de herança ao país uma hiperinflação. Há cerca de 30 anos, milhares de estudantes foram para as ruas em todo o Brasil pedir o impeachment do então presidente Fernando Collor. Liderado pela União Nacional dos Estudantes e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, 10 mil jovens participaram de uma passeata em frente ao Museu de Artes de São Paulo em 11 de agosto de 1992, a primeira de uma série de mobilizações. 3 dias depois, o presidente aproveitou um evento em Brasília para pedir o apoio do que acreditava ser a maioria da população.
minoria atrapalha, a maioria trabalha, disse Collor. Convidou a população a vestir peças de roupas com uma das cores da bandeira do Brasil em sinal de apoio ao seu governo. A essa altura, ele já enfrentava denúncias de corrupção vindas do próprio irmão, Pedro Collor, e a investigação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre suas relações com o empresário Paulo César. Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil durante 8 anos, de 1995 a 2002. Ele sucedeu o presidente Itamar Franco, que ocupava o lugar de Collor e foi o primeiro presidente da República a governar por 2 mandatos consecutivos. A principal preocupação de seu governo foi controlar a inflação, que havia atingido níveis muito elevados na década de 1980. Para isso, deu continuidade ao Plano Real, que havia ajudado a construir no governo anterior, quando era ministro da Fazenda. Entre outras medidas, o plano implementava uma nova moeda, elevava as taxas de juros e diminuía as despesas do Estado como estratégias para estabilizar a economia. As medidas surtiram efeito positivo e interromperam o grave processo inflacionário que se arrastava por décadas. Outra iniciativa de destaque de Fernando Henrique Cardoso foi a privatização de empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e o sistema de Telebrás, na tentativa de eliminar gastos do governo e iniciar pagamento das dívidas. Essa medida recebeu críticas de vários setores da sociedade, principalmente dos partidos de oposição, como o Partido dos Trabalhadores, que tinha como líder Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1997, foi aprovada pelo Congresso uma emenda constitucional permitindo a reeleição para cargos executivos, presidente, governadores e prefeitos, o que possibilitou a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. No seu segundo mandato, com a economia estabilizada e a inflação controlada, passaram a ser adotadas estratégias para retomada do crescimento e políticas sociais. Foram lançados diversos programas, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Programa de Garantia de Renda Mínima, depois chamado de Bolsa Escola. Tais políticas seriam continuadas e desenvolvidas pelos governos posteriores, embora mudando os nomes. O segundo mandato do governo de FHC, no entanto, também foi marcado por crises. O país estava mergulhando em uma recessão econômica. Em 2001, o governo se viu abalado novamente, dessa vez com uma crise política. Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda, 3 senadores de base aliada, foram expostos com uma série de denúncias de corrupção e acabaram renunciando os seus mandatos. Ainda em 2001, ocorreu o chamado apagão, que foi uma crise nacional que afetou o fornecimento e a distribuição de energia elétrica. A população teve que reduzir o consumo de energia e foi estipulada uma meta mínima de consumo que todos, residências, indústrias e comércios, deveriam cumprir. Durante o segundo mandato de FHC, se concentrou em administrar as crises em seu governo, as quais desgastaram profundamente sua popularidade. Em 2002, houve novas eleições presidenciais, mas dessa vez o PSDB, com seu candidato José Serra, não saiu vitorioso. O PT, na figura de Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a presidência. Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2010. A eleição de 2002 foi surpreendente. O então candidato Luiz Inácio Lula da Silva conquistou mais de 58 milhões de votos, atingindo um índice de aprovação não alcançado em nenhuma de suas 3 tentativas anteriores. O seu mandato foi caracterizado pela manutenção da estabilidade econômica do governo anterior e pela continuidade em investimento em programas sociais, com a proposta de diminuir a desigualdade do país.
Entre esses programas destacam-se o Bolsa Família, o Programa de Transferência de Renda, que contemplou cerca de 13 milhões de famílias, e o Luz para Todos, que levou energia elétrica para as áreas rurais. Apoiado em um cenário econômico internacional favorável, a partir do segundo ano do governo, Lula obteve índices positivos. A economia crescia e o desemprego começava a cair. Além disso, as políticas de redistribuição de renda aumentavam a popularidade do governo e começava a baixar os índices de pobreza e desigualdade social. No entanto, o clima de otimismo começou a ser abalado em 2005, quando a mídia brasileira denunciou um esquema de corrupção envolvendo doações de fundos de empresas para partidos políticos, que ficou conhecido como Mensalão. Dessa forma, o segundo mandato de Lula foi marcado por uma dualidade. Por um lado, era forte a desconfiança de alguns setores, especialmente da mídia, em relação à possibilidade do envolvimento do presidente com os esquemas de corrupção descobertos, e, por outro lado, os indicadores econômicos continuavam positivos. Nessa conjuntura, o Partido dos Trabalhadores chegou às eleições de 2010, nas quais obtiveram a vitória para o terceiro mandato. Lula escolheu Dilma Rousseff, chefe da Casa Civil do seu governo, para dar continuidade ao projeto do Partido dos Trabalhadores. Ela foi eleita em 2010, chegando à presidência em janeiro de 2011. Dilma administrou o país em meio a muitas crises e manifestações, enfrentando grande rejeição. A essa altura, a imagem do seu partido já estava desgastada e a crise internacional, iniciada em 2008 nos Estados Unidos, finalmente chegava no Brasil. De maneira geral, a sua agenda política, social e econômica não mudou muito em relação ao do governo Lula. Contudo, com a queda no crescimento do país, ocorreu também a redução do otimismo da população. A situação foi agravada com o início da Operação Lava Jato em 2014. Com base em análises de transações financeiras e delações premiadas, o Ministério Público e a Polícia Federal mapearam um sistema estrutural de corrupção envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e mais de 10 partidos políticos. As fases da operação foram amplamente negociadas devido ao grande interesse público e se instaurou em grave crise política, com fortes impactos sobre a economia brasileira. De forma paralela, a oposição apontou desrespeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa, acarretando o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Michel Temer, vice-presidente de Dilma Rousseff, assumia a presidência de forma interina desde o dia 12 de maio de 2016, quando teve início do processo de impeachment. Após o fim do processo, assumiu o governo de forma definitiva, entre 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Durante esse período, realizou mudanças no campo da educação, com a aprovação da Base Nacional Curricular, e no campo econômico e trabalhista, com a reforma de consolidação das leis de trabalho, que ficou conhecida como Reforma Trabalhista. No final de 2018, ocorreram novas eleições para a presidência, com a vitória de Jair Bolsonaro no segundo turno. Sua campanha foi alicerçada, entre outras propostas, em ideias liberais no campo da economia e no combate à corrupção. Jair Bolsonaro assumiu a presidência dia 1º de janeiro de 2019. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.